Ok, então nós vamos aqui para a nossa aula número 20, né, em que nós vamos tratar de um assunto que é uma aplicação, né, numérica em programação, em Fortran. Tá? O problema que nós vamos ver é a aproximação de integrais. Tá? Então essa aula, a referência vai ser essa nota de aula, né, que é bem sucinta, né, sobre esse assunto. A aula vai ser dividida em duas partes. Né. Na primeira parte, nós vamos ver a parte conceitual, e na segunda parte, nós vamos ver um programa exemplo de aplicação. Então, esse é um assunto que normalmente é visto em disciplina de cálculo numérico, né? E muitas vezes em aplicações de modelagem numérica, né, nós precisamos, e outras aplicações, né, nós precisamos aproximar integrais de funções que não têm uma solução analítica para a integral. Né? Então, nós temos que fazer a integração por meio de alguma aproximação numérica. Né? Então, há vários métodos para se fazer isso. Nós vamos ver dois aqui que são bem comuns, bem populares. Né? São dois métodos. E também são métodos assim bem intuitivos. Né? O método primeiro, que a gente chama de método ou regra do trapézio, e o segundo é o método ou regra de Simpson. Né? Então, a ideia aqui é sempre considerar o seguinte: se nós temos uma determinada função, né, e aqui no caso a gente está tratando de funções com só uma variável independente. Nós poderíamos ter métodos semelhantes para funções de maior número de variáveis, mas vamos ver o conceito para funções em relação a uma variável independente só. Então, nós podemos imaginar que nós temos uma função y igual a função de x, por exemplo, e nós queremos aproximar a integral em um determinado intervalo, e a gente vai usar o conceito que a integral é a área sob a curva. Né? Lembrando que se a curva estiver acima do eixo das ordenadas, a área positiva, e abaixo a área vai ser negativa. Então, para simplificar, nós vamos considerar aqui na parte conceitual e no exemplo lá que a função é toda positiva, mas isso vai valer também se a função ela tiver valores negativos em alguma parte do domínio que nós estamos fazendo a nossa aproximação. Então, essa nota de aula ela foi enviada para os alunos, né, para acompanhar. Né? Mas esse assunto vocês encontram aí em livros de cálculo e livros de cálculo numérico. Né? Então vamos dar uma olhada aqui. Então o exemplo, a forma intuitiva que a gente tem, mais simples de aproximar a área sobre uma curva, está sendo representada aqui. Então vamos considerar, esse é o eixo das abscissas, essa aqui é a função y igual a f de x. Né? Então aqui vem o intervalo que nos interessa obter a integral, é esse intervalo AB. Né? Então quando a gente começa a estudar cálculo, né, o que a gente faz lá quando está introduzindo o conceito é que nós aproximamos a área sobre essa curva por um retângulo, da forma que está aqui.
Então a gente pega um valor intermediário da função y igual a f de x no intervalo AB e consideramos que o valor de y igual a f de x é constante nesse intervalo aqui, e a área desse retângulo, ela vai aproximar essa área sobre a curva nesse intervalo aqui. Na interpretação analítica, como nós fazemos esse intervalo AB tender a zero, é indiferente aqui qual é a função que a gente está aproximando aqui. Na realidade, à medida que o intervalo vai ficando tendendo a zero, né, a gente vai, na realidade, vai considerar um ponto. Então, quando a gente faz a integral analítica, isso aí não é importante ou essencial qual é a função que você está utilizando aqui. Mas, numericamente, faz diferença. Por quê? Porque nós não vamos considerar que esse intervalo é infinitesimal. Nós vamos considerar que o intervalo é finito. Então, vai fazer diferença. Ou seja, existe uma distância, ou um intervalo, ou uma diferença finita entre A e B. Não é infinitesimal. Então, se nós olharmos aqui essa outra figura da mesmo intervalo AB e a mesma função y igual a f de x, nós podemos ver que essa aproximação aqui da área sobre a curva, né, ela fica melhor quando eu uso a diferença finita, aqui no caso, se eu representar por esse trapézio aqui, em que esse lado do trapézio é secante à curva que passa aqui, ó, entre os pontos, que é a coordenada AF de A, BF de B. Então, a área desse trapézio, ela representa melhor a região da integral entre A e B do que a posição dessa YF de x aqui como retângulo, porque aqui vai depender da posição onde estou escolhendo que vai ser a função YF de x, e isso vai variar. Quando é infinitesimal é indiferente, mas quando é finito, isso aqui vai depender da posição que eu estou escolhendo. Então, a área do trapézio, ela possibilita uma representação melhor dessa área. Então, vamos seguindo aqui. Então, a figura que seria ao lado, não, mas acima, né, ilustra o fato que em intervalos ao longo da qual a função f de x está variando rapidamente, uma aproximação por um retângulo não proporciona um bom ajuste. Então aqui é o seguinte, o ponto aqui é o seguinte: se essa função, a derivada dela fosse um valor pequeno, ou seja, ela fosse quase horizontal, uma representação pelo retângulo seria boa. Só que aqui, ó, como a derivada é acentuada e ela tem uma inclinação significativa, o que acontece é que a posição em que eu escolho aqui esse lado do retângulo, aí vai possibilitar que eu tenha erros maiores. Então, se a função ela é mais horizontal, a derivada é próxima de zero, aí a aproximação pelo retângulo é boa. Mas à medida que a inclinação vai aumentando, a representação pelo retângulo já não é tão boa. Aí o trapézio vai funcionar melhor. Então, pode-se melhorar a estimativa desenhando-se uma linha do ponto A, f de A, para B, f de B, na qual a linha secante aproxima a curva entre esses pontos, utilizando a área do trapézio abaixo dessa linha, da mesma forma que previamente foi feito por retângulo. Então, é esse que foi comentado. Então, eu faço aqui, essa secante aproxima a função, e aí, ao invés de eu usar a área desse retângulo, eu vou usar a área desse trapézio. Da geometria, nós vemos que a área de um trapézio, com lados paralelos FA e FB, e a altura B menos A, vai ser um meio de B menos A que multiplica FA mais FB, que é a área do trapézio, é a base média vezes a altura. Então, se a gente considerar essa é uma base do trapézio e essa é outra base do trapézio, a base média vai ser F de A mais F de B dividido por 2. Base média vezes a altura vai ser B menos A.
que é o que está nessa expressão aqui. FA mais FB dividido por 2, que multiplica B menos A. Então, para implementar essa ideia, divide-se o intervalo AB em N subintervalos que tem o mesmo comprimento ΔX igual a B menos A sobre N. Então, o que eu estou fazendo? Se eu tiver uma curva, né, essa curva aqui, eu posso fazer o seguinte, dividir em vários subintervalos, né? Então, eu teria esse trechinho aqui, esse trechinho aqui, esse trechinho aqui, calcular a área de cada um desses trapézios e somar todas essas áreas, e aí eu teria a área sobre a curva no intervalo AB. Então é isso, é dividir em subintervalos. Esse método é baseado em intervalos que são, eles são uniformes, tá? Todos eles são iguais. Então, eu pego o intervalo AB, então faço B menos A, e N eu vou dividir em N subintervalos. E isso eu vou chamar de ΔX. Nós estamos usando como convenção aqui, né? O eixo das abscissas é X e o eixo das ordenadas é Y. Então, os limites dos subintervalos vão ser definidos por x0, x1, x2 são essas posições. Então, da esquerda para a direita, considerando a orientação do eixo, da origem para a direita, orientação positiva, eu vou ter a posição A, o início é x0, aí x1, x2, x3 são intervalos, são as coordenadas de cada um limite desse intervalo até a posição xn, que é igual a b, né? No entanto, em lugar de se aproximar a área de cada subintervalo por um retângulo, como era feito anteriormente, e sim por um trapézio, nós vamos ter isso aqui. Então, a integral, vamos pegar, então, duas posições desse intervalo. Então, vamos supor que a curva é essa aqui. E eu quero calcular a integral entre x0 e, no caso aqui, x6. Tá? Então, essa seria a posição A e essa a posição B. Tá? E aqui, ó, eu divido nesses subintervalos, que são uniformes. Então, vê aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu uso essa convenção de indexação, a primeira posição eu chamo de x índice 0. Se eu divido em n subintervalos, a última coordenada vai ser xn. Tá? E isso, vocês já podem pensar que isso já vai facilitar na hora que eu for fazer a minha programação. Eu faço a minha indexação, o número de subintervalos vai ser o mesmo valor que é o último índice de uma posição no eixo das abscissas. Esses intervalos, então, eles foram obtidos por essa expressão. Pega B menos A e divide por 6, eu tenho os valores que são os ΔX. Vamos pegar um intervalo desse só aqui, representado dessa forma aqui. Tá? Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando a f de x, aqui nessa região, e ele pega aqui o índice J e índice J menos 1. E aqui vai ser, então, aqui, f de xj menos 1, f de xj. Então, no intervalo j menos 1, xj menos 1, xj, a integral de f de x, dx, vai ser o quê? 1 meio, vai ser a área desse trapézio. Então, vai ser 1 meio de fxj menos 1 é fxj que multiplica o ΔX. Então, essa expressão entre dois índices aqui, ela vai dar a área desse subintervalo. Então, eu tenho vários subintervalos, eu somo as áreas de cada um deles, eu vou ter a área sobre a curva entre a coordenada inicial e a coordenada final. Então, vocês já podem observar o seguinte, que quanto mais subintervalos eu tiver, então, por exemplo, estamos colocando aqui essa curva dessa forma, vê que esse subintervalo não consegue captar essa variação que tem aqui na função. Então, se eu dividir aqui, colocar em mais subintervalos, espaços menores, ou seja, ΔX menor, eu teria um subintervalo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, eu tenho uma representação melhor da curva. Então, quanto menor
o meu ΔX, ou seja, mais subintervalos eu tiver, melhor vai ser a representação dessa área. A gente tem isso intuitivamente. Tá? Então, como ilustrado nas figuras acima, essa quantidade corresponde à área do trapézio com vértices. Aí ele diz aqui, ó, xj-1, 0, xj, 0, xj-1, f de xj-1 e xjf de xj. Né? Estamos considerando aqui que f de x maior ou igual a zero no intervalo AB. Mas isso valeria também se eu tivesse a função ela indo para baixo, porque as coordenadas sendo negativas, então a área acaba sendo negativa. Né? Então, somando essas aproximações individuais, então eu vou pegar de cada um desses subintervalos aqui, que eu estou chamando genericamente, cada um deles vai ser xj-1, xj, f de xj-1, f de xj. Tá? Então eu vou ter isso aqui, por exemplo, no intervalo AB, dividido em n subintervalos, eu teria que a integral de a até b de f de x dx vai ser aproximada por ΔX sobre 2, porque aparece aqui, ó, ΔX sobre 2, que multiplica a soma desses valores aqui. F de x0 mais f de x1, f de x1 mais f de x2, e assim sucessivamente até f de xn menos 1 mais f de xn. Então, cada um desses é um índice j menos 1j, j menos 1j. Né? Então, notar que nessa expressão aqui, exceto fx0 e fxn, os demais valores da função ocorrem duas vezes. Ó, f de x1 mais f de x1 é f de x2 mais f de x2, é assim, ó, f de xn menos 1 mais f de xn menos 1. Então, exceto pelos dois pontos dos extremos, todos os outros termos aparecem duas vezes. Então, a aproximação, então, de forma geral, pode ser expressa da seguinte forma, que é a regra do trapézio. Seja ΔX, ou seja, o comprimento do subintervalo, B menos A sobre N, e sejam x0 igual a A, x1 igual a A mais ΔX, x2 igual a A mais 2 ΔX, e assim sucessivamente, que é como está aqui. Ó. Essa é a posição x0. x1 é o quê? x0 mais ΔX. x2 é o quê? x0 mais 2 ΔX. x3 é igual a x0 mais 3 ΔX, e assim sucessivamente. Então, até que, ou melhor, voltando aqui, xn igual a A mais N ΔX, que é igual a B. Então, a área sob a curva vai aproximar a integral de A até B, de f de x ΔX, da seguinte forma. B menos A sobre 2N, que é a expressão para ΔX, f de xa, f de x0, mais 2f de x1, mais 2f de x2, mais vários termos até 2f de xn menos 1 mais f de xn. Então, essa é a forma generalizada da regra do trapézio. Então, o que eu tenho que fazer? Eu pego o meu intervalo, eu tenho que saber o valor da função em cada um desses pontos, né? E aí eu vou pegando, divido em subintervalos, calculo a área de cada um desses trapézios e somo. Né? E por meio dessa expressão aqui. Então, você já, como a gente já citou anteriormente, intuitivamente a gente já pensa, quanto menor o ΔX, melhor a aproximação que eu vou ter dessa área com mais subintervalos. Então, aqui, vamos falar no erro da aproximação trapezoidal. Então, é importante que vocês saibam, qualquer método numérico de solução de um problema é um método aproximado. O que a gente sempre busca é reduzir os erros da aproximação. Mas qualquer método numérico é um método aproximado. Em uma disciplina de métodos numéricos, vocês vão eventualmente estudar, né? Ou já estudaram, existem diversas fontes de erro quando a gente resolve um problema numericamente. Existe
vários tipos de erro diferentes. Tá? Existe o erro da aproximação do ponto de vista conceitual, que é o que a gente vai ver aqui. Agora, existe um outro erro que a gente já viu lá no início da disciplina, que é o erro de arredondamento. Então, vamos supor que você tivesse um método numérico que, conceitualmente, ele é exato. Teoricamente, ele seria exato, só que ele nunca vai ser exato. Por quê? Porque na hora que você for resolver o seu problema no computador, a gente sabe, lá do começo, que existe uma limitação na representação dos números que vai produzir um erro de arredondamento. Ah, mas eu posso colocar 64 dígitos significativos e aí o meu erro vai ser muito pequeno, vai ser praticamente desprezível. Sim, é isso que a gente quer fazer. Reduzir o erro o tanto quanto necessário para que dentro de uma certa acurácia, que a gente chama, esse erro seja tolerável ou ele não vá influenciar na qualidade do do meu resultado. Né? Mas sempre vai existir algum erro. O que a gente quer fazer é reduzir esse erro para um valor que ele não afete a qualidade do meu resultado para a minha aplicação. Por exemplo, se eu estou fazendo previsões meteorológicas e me interessa prever a velocidade do vento com uma casa decimal, tá? Sei lá, 2.3, 3.5, 4.7, 10.1 metros por segundo, se eu conseguir que o meu método numérico, o erro fique na ordem de 10 a menos 4, há um erro, 10 a menos 4. Só que ele é insignificante dentro daquilo que eu espero, porque eu preciso da velocidade do vento com um erro até uma casa decimal só. Né? Então, esse é que é o ponto. A gente sempre busca técnicas, métodos, procedimentos para reduzir o quanto possível o erro. Mas ele sempre vai existir. Então, o que a gente tem que buscar é uma solução de compromisso entre o que a gente tem que fazer, os procedimentos, para reduzir o erro e o resultado obtido. Ou seja, você não precisa buscar técnicas para certas aplicações para reduzir o teu erro até a ordem 10 a menos 20, se o teu resultado 10 a menos 2 é suficiente de acurácia. Tem que ter equilíbrio nisso. Por quê? Porque às vezes para você reduzir tanto o erro, você vai ter que um custo computacional que é proibitivo. Né? Então, a gente sempre tem que buscar um equilíbrio entre essas soluções. Tá? Então, do ponto de vista conceitual, teórico, pode ser provado que o erro na aproximação de uma integral pela regra do trapézio, nessa forma, integral de a até b f de x dx, com n subdivisões, tem o seguinte limite superior. Então, o erro absoluto, melhor dizendo, o valor absoluto do erro será sempre menor ou igual a isso aqui, ó, b menos a elevado ao cubo, que multiplica m, dividido por 12 n ao quadrado, onde m é o máximo valor da derivada segunda de f de x no intervalo AB. Tá? Então, se você conhecer a forma analítica da função, você tirar a derivada segunda dela, pega o valor absoluto dela no intervalo AB, pega o maior valor, né? Aí é esse m e esse seria o limite superior do erro. Então sempre vai existir um erro. Tá? Então notem aqui o seguinte, ó. No denominador, a gente tem n ao quadrado. Então, aquilo que a gente tem intuitivamente, teoricamente, pode ser demonstrado. Ou seja, quanto maior o n, fixado, então, b menos a, o intervalo, para o mesmo intervalo, quanto mais subintervalos eu tiver, mais divisões, menor vai ser o meu erro da aproximação. Ok?
Bom, o outro método que nós vamos ver é a chamada regra de Simpson, né? Então, essa aproximação ela vai utilizar arcos parabólicos. Ao invés da gente aproximar por trapézio, nós vamos aproximar por parábolas, tá? Então, ele vai usar arcos parabólicos em lugar de segmentos lineares para aproximar partes de um gráfico de uma função y igual a f de x. Essa regra usa o fato de que se x0, x1 e x2 são três valores de x, então eu tenho um intervalo, né, que vai de x0, x1 e x2. Tá? Então, a separação entre x1 e x0, x1, x1 e x2 é o mesmo valor ΔX. Tá? Então, eu tenho que x1 menos x0 é igual a x2 menos x1 é igual a ΔX. Então, aqui a gente também vai utilizar intervalos uniformes. Então, a integral definida de uma parábola passando pelos três pontos x0, y0, x1, y1 e x2, y2, vai ser igual a essa expressão aqui. Ó. A integral da... Então, eu tenho três posições, x0, aí a função y é igual a f de x0, x1, y igual a f de x1, x2, y igual a f de x2. Eu passo uma parábola por esses três pontos. A área sob a parábola vai ser isso aqui, ΔX sobre 3, que multiplica y0 mais 4y1 mais y2. Tá? Então, nós vamos ver agora como é que a gente chega a esse resultado. Então, vamos considerar o seguinte. Vamos considerar aqui, ó, uma posição central. Então, eu tenho três pontos, x0, x1 e x2. Para facilitar, eu vou colocar a posição x1, o centro, na coordenada origem, x1 igual a 0. E o intervalo entre cada uma delas é ΔX. Então, a posição x0 está à esquerda de x1 de menos ΔX. Então, x0 é menos ΔX, x1 igual a 0, e x2 está ΔX à direita, né, de x0. Então, ΔX, ΔX. Essa aqui é uma função que é uma parábola. Isso aqui é uma parábola. Que ela passa aqui na posição x0, y0, x1, y1, x2, y2. Então, a minha premissa, a minha hipótese, é que isso aqui é uma parábola. Tá? Então, vamos lá. A integral dessa parábola entre a posição x0 e x2 é essa área aqui, ó, que está indicada, achurada. Então, vamos lá. Seja a parábola que passa por três pontos especificados, eu posso expressar ela dessa forma. Y igual a x2 mais bx mais c. Então, é essa parábola aqui. Ó. Y, essas coordenadas aqui. Ó. Y é a x2 mais bx mais c. Então, assim, eu tenho que descobrir quais são esses coeficientes, A, B e C. Tá? Então, vamos ter o seguinte aqui. Ó. Como é que eu posso descobrir esses coeficientes? Então, a princípio, eu conheço o valor de cada uma dessas coordenadas. x0 e y0, x1 e y1, x2 e y2. Eu os conheço. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho três incógnitas, então eu preciso de três equações. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir nessa equação, para cada valor de x, eu vou substituir e eu tenho o valor correspondente de y, que é conhecido. Então, eu vou substituir, por exemplo, para o primeiro ponto aqui, que a coordenada é x0 e y0. O x0 é o quê? É menos ΔX. Então, eu vou colocar aqui, ó, A que multiplica menos ΔX ao quadrado, mais B que multiplica menos ΔX, mais C. Eu vou ter isso aqui, ó. E o valor é qual? Aqui é y0. Então, vai ser y0 é igual a ΔX ao quadrado menos B ΔX mais C, quando eu faço essa substituição.
Agora eu vou substituir para esse ponto aqui. Qual é a coordenada dele? x1 e y1. Só que x1 é igual a zero, né? O valor de x é igual a zero e tem um valor x1, y1 da função correspondente. Então eu substituo x igual a zero aqui, x igual a zero aqui, eu vou ter o quê? Que o valor da função y1 é igual a c. E no terceiro ponto, eu tenho o quê? A coordenada x é x2, que é mais ΔX, e correspondente a ela, o valor é y2. Então eu vou ter que y2 vai ser igual a A, que multiplica ΔX ao quadrado, mais B, que multiplica ΔX, mais C, que vai ser então isso, y2, A ΔX ao quadrado, mais B ΔX, mais C. Tá? E aí eu tenho então 3 equações e 3 incógnitas. Tá? Então, utilizando essas 3 expressões, nós podemos encontrar isso aqui. Ó. Integral de menos ΔX a ΔX, que é o meu intervalo. Né? Isso aqui, aqui. A gente sabe que a integral de uma parábola é AX2 mais BX mais C dx, vai ser isso aqui. Ó. 1/3 de AX3 mais 1/2 de BX2 mais CX no intervalo menos ΔX a ΔX. Então, nós estamos assumindo que é uma parábola, então a gente tem a função analítica. A integral analítica da parábola é essa aqui. Tá? E aí eu vou ter o quê? Eu substituo, tá? Nessa expressão aqui, ΔX e menos ΔX, faço essa subtração e eu vou ter como resultado isso aqui, ó. ΔX sobre 3 que multiplica 2A ΔX2 mais 6x. É essa solução. Quando eu substituo ΔX aqui e menos ΔX aqui, faço a diferença, eu tenho isso aqui. Tá? Agora vamos olhar essa expressão aqui em cima. Ó. 6C é isso aqui. Ó. Se eu pegar essa expressão aqui, então, 2A ΔX2 mais 6C. Eu vou pegar essa aqui, ó, somo essas 3 expressões aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar y1 e vou multiplicar por 4. Então, eu vou ter assim, 4y1 é igual a 4c. Aí eu somo isso tudo aqui. Somo y0 mais 4y1 mais y2. Aí eu vou ter o quê? AX2 mais AX2 é ΔX2, então vou ter 2A ΔX2. Esse daqui é negativo e positivo, se anulam. E aqui eu vou ter C mais 4C mais C. Isso dá 6C. Então, essa operação aqui de y0 mais 4y1 mais y2 vai dar 2A ΔX2 mais 6C. Que é isso aqui. Então, na realidade, isso vai ser igual a ΔX3, que multiplica y0 mais 4y1 mais y2, que é o quê? É a área sobre a parábola. Então, utilizamos esse resultado para obter a regra de Simpson. Como feito anteriormente, nós vamos dividir o intervalo AB em N subintervalos. Mas aqui a gente vai ter uma condição que a gente vai ter que satisfazer. É obrigatório que esse número de subintervalos seja par. A gente já vai ver por quê. Para a regra do trapézio, não importa o número de subintervalos, pode ser par ou ímpar, mas para a regra de Simpson tem que ser par. Tá? Então, aproximamos a integral entre... Então, aqui ele vai aparecer assim, dessa forma. Integral de x, 2j menos 2 até x2j, que é para caracterizar que isso aqui é um intervalo, o índice sempre vai ser entre índices de 2 intervalos, 2 subintervalos. Tá? F de x dx. Por quê? Olha só, vamos voltar na figura, aqui a gente pode ver, ó. Eu vou calcular a área da parábola, a área sob a parábola, que abrange o intervalo 2ΔX. A integral é
de menos ΔX a mais ΔX. Então, por isso que eu tenho que ter sempre dois subintervalos. Então, o número de subintervalos tem que ser par. Então, para expressar isso na forma de garantir que o número é par, ele aparece multiplicado por 2. Então, sobre cada par de subintervalos, a expressão da integral, que a gente acabou de ver ali, vai ser ΔX sobre 3, y0 mais 4y1 mais y2. Tá? Então, dessa forma, estaremos aproximando o valor real da integral de f entre x 2j menos 2, x2j, pela integral da parábola que aproxima a função no intervalo. Então, para exemplificar esses subintervalos, vamos considerar que eu quero calcular, como a gente viu na figura acima, a área sob a parábola em que o ponto central, a coordenada central, é o índice j igual a 1. Índice j igual a 1. Então, sendo j igual a 1, o intervalo que eu estou pegando é desde o índice 2 vezes 1 menos 2, né, que vai ser do índice 0, até o índice 2 vezes 1, 2. Então, o índice 0 é o índice 2 com j igual a 1 no meio. Vamos voltar à figura que a gente viu anteriormente, que é essa aqui. Ó. Então, eu boto aqui x1, ó, o índice 1 aqui. Anterior a ele, eu tenho o índice 0. E posterior a ele, eu tenho o índice 2. Tá? Que é isso. Então, por isso que a gente usa essa forma da gente colocar entre x2j menos 2 a x2j. Ok? Então, no caso lá, era o índice 0, o índice 1, que é o central, e o índice 2, como a gente viu que fica aqui. Né? J igual a 1, 2 menos 2 é 0, né? E o outro índice vai ser o índice 2. Então, para um intervalo AB, então agora vamos considerar o seguinte, eu vou pegar esse intervalo AB e vou dividir em n subintervalos, sendo n par. Então eu vou ter o quê? Para cada 2 subintervalos, eu vou passar uma parábola e calcular a área sobre essa parábola. Pego mais 2 intervalos do lado, calculo a área sobre essa outra parábola. Pego mais 2 e assim sucessivamente e somo todos eles para o intervalo AB. Então, vamos ter essa aproximação. A integral de A até B de f de x dx vai ser o quê? Δx sobre 3, então olha só, eu vou pegar essa expressão e aplicar ela para cada 2 subintervalos. Então vai ser f de x0 mais 4, f de x1 mais f de x2. Agora eu vou para o outro subintervalo, os outros 2 subintervalos. Então, o primeiro subintervalo eu pego 0, 1 e 2. Depois eu vou pegar 2, 3 e 4. Depois eu vou pegar 4, 5 e 6, e assim sucessivamente. Então, como ΔX3 multiplica por todos eles, eu coloco em evidência. Então, vai ser ΔX sobre 3 que multiplica f de x0 mais 4 f de x1 mais f de x2, mais f de x2 mais 4 f de x3 mais f de x4, mais f de x4 mais 4 f de x5 mais f de x6, e assim sucessivamente, até eu chegar aqui em f de xn menos 4 mais 4f de xn menos 3 mais f de xn menos 2 mais f de xn menos 2 mais 4 f de xn menos 1 mais f de xn, que é o final do meu intervalo, AB. Então, se a gente observar aqui, ó, nessas expressões, ó, f de x2 aparece 2 vezes, f de x4 aparece 2 vezes, ó, todos somando. F de x6 apareceria 2 vezes, aqui f de xn menos 2 apareceria 2 vezes. Tá? Então, cada f de x2j é contado 2 vezes, exceto para f de x0 e f de xn. Né? Então, f de x0 aparece uma vez, f de xn aparece uma vez só. Cada f
de x2j aparece duas vezes, ó, que são os pares, né? 2, 4, 6 e assim sucessivamente. E os ímpares, ó, eles aparecem multiplicados por 4. Tá? Definindo, então, Δx igual a b menos a sobre n, como a gente fez anteriormente. Então, pega o intervalo, divide em n sobre intervalo, com a obrigatoriedade de n ser par. Pode-se expressar a regra da aproximação de Simpson da seguinte forma. Seja n um número inteiro par e seja Δx igual a b menos a sobre n. Sejam x0 igual a x1 igual a mais Δx, x2 igual a mais 2 Δx, e assim sucessivamente, até xn igual a mais n Δx, que é o último valor do intervalo, que é b. Então, a integral de a até b de f de x dx, aproximado pela regra de Simpson, vai ser b menos a sobre 3n. Tá? Por quê? Porque Δx é b menos a sobre n. A gente viu que é Δx sobre 3. Então, aparece dessa forma. Vai ser, em evidência, multiplica f de x0 mais 4f de x2 mais 2f de x2 mais 4f de x3 e assim sucessivamente. Então, aqui está a ilustração do meu intervalo AB, que eu quero obter a aproximação numérica da integral. Então, está aqui a função yf de x, e aí eu pego aqui um subintervalo e outro subintervalo, outro subintervalo. Então, eu pego 6 subintervalos. E aí, ó, isso daqui vai ser, eu vou aproximar uma parábola que passa por esses dois, uma parábola que passa por esses dois, uma parábola que passa por esses dois. Calcula a área dessa parábola aqui pela regra de Simpson, pela essa aqui e essa aqui, e soma todas elas. Erro na aproximação da regra de Simpson. Então, da mesma forma que a gente viu que existe um erro teórico limite para a regra do trapézio, também tem para a regra de Simpson. Pode-se provar que o erro na aproximação de uma integral de uma função f de x no intervalo AB, pela regra de Simpson, tem esse limite superior. Então, vai ser a magnitude do erro vai ser menor ou igual b menos a elevado à quinta, que multiplica m, dividido por 180 n elevado à quarta, onde m é o valor máximo da derivada quarta de x, de f de x, melhor dizendo, no intervalo AB. Tá? Então, se eu soubesse a função analítica que passa pelo intervalo AB, e obtivesse a derivada quarta dela, o valor absoluto aqui seria o máximo nesse intervalo, seria esse m, e aí eu poderia ter essa estimativa. O que acontece é que isso é um resultado teórico. O que acontece é que a gente não conhece qual é a função subjacente. Por isso que a gente tem que fazer a solução numérica. Né? Eventualmente você tem a função analítica, você não precisa calcular. Né? Mas isso é um resultado teórico que mostra existe uma função lá, qualquer, subjacente que passa por aqueles pontos. E aí, considerando que existe essa função, se eu tirar a derivada quarta dela, né, o maior valor no intervalo, eu substituo aqui. Do ponto de vista que interessa para a gente numericamente, é esse aqui. Ó. O denominador, lá na regra do trapézio, era n elevado ao quadrado. Aqui ó, é n elevado à quarta. Então, para o mesmo intervalo b menos a, tá, o que acontece aqui é que o n, quando eu pego a regra do trapézio, o erro, né, no denominador é n elevado ao quadrado. E na regra de Simpson é n elevado à quarta. Então, para o mesmo número de subintervalos, teoricamente, eu vou ter o denominador muito maior do erro, da expressão do erro, na regra de Simpson, do que na regra do trapézio. E isso vai fazer o quê? Para o mesmo intervalo, vai fazer o quê? Que o meu erro, teoricamente, seja menor em Simpson, usando a regra de Simpson, que o trapézio. O que a gente observa, no entanto, é que à medida que você vai aumentando o número de subintervalos,
Para poucos subintervalos, o erro de Simpson é muito menor. Mas à medida que a gente vai aumentando o número de subintervalos, o que acontece é que vai aproximando o erro de Simpson para o erro da regra do trapézio. E quando o número de subintervalos é muito grande, o que acontece é que os erros da regra do trapézio poderão ser até menores que a regra de Simpson. Aí vão dizer, mas quer dizer que a teoria está errada? Não, a teoria está errada não. Mas o que acontece é que à medida que você vai aumentando muito o número de subintervalos, você tem que fazer mais contas. E aí, como você vai somando, você tem erros que são cumulativos. E o que acontece? Erros de arredondamento. E aí é que quando o número de subintervalos é muito grande, o que acontece é que o erro da aproximação numérica, né, que a gente está fazendo, que leva ao erro de arredondamento, esses erros de arredondamento começam a predominar sobre o erro de aproximação do método. Então, você vai aumentando muito o número de subintervalos, isso quer dizer que os erros computacionais começam a prevalecer sobre os erros do método. Mas aí a gente vai ver o seguinte, que esses erros são muito pequenos. Então os erros, tanto o erro numérico quanto o erro computacional são muito pequenos. Só que quando o número de subintervalos é pequeno, os subintervalos são grandes, o valor de ΔX é grande, os erros numéricos são muito grandes. E aí o que vai acontecer? O erro computacional sendo pequeno, a gente vai vendo que o erro de Simpson é sempre melhor. Melhor do que o trapézio. Mas à medida que o intervalo vai ficando cada vez menor, o que acontece é que o método de Simpson, pelas características dele, ele vai começando a ter mais erros de aproximação do que o erro da regra do trapézio. Mas os dois são muito pequenos, mas aí o erro da regra do trapézio começa a ser um pouquinho melhor. Então isso é o problema. Teoricamente, para Simpson seria sempre a melhor solução, mas na hora que a gente implementa, devido aos erros de arredondamento, quando valores de n são muito grandes, aí começa a aparecer a importância dos erros de arredondamento. As observações finais aqui. Enquanto a regra do trapézio aproxima curvas por segmentos lineares, como a gente viu, a regra de Simpson possui maior acurácia para o mesmo número de subintervalos n, teoricamente. Uma vez que a fórmula do erro para a regra do trapézio envolve uma derivada segunda, essa aproximação será exata para polinômios de primeiro grau, onde a derivada segunda de x é igual a zero. O numerador tem lá o maior valor da derivada segunda, que é aquele m. Se o maior valor da derivada segunda for zero, porque é uma função linear, a derivada segunda dela é zero, então o erro seria zero, teoricamente. A aproximação é exata, que é o trapézio, o próprio trapézio representa a função. No entanto, uma vez que a fórmula do erro de Simpson envolve a derivada quarta de f, essa regra dará resultados exatos para polinômios de grau 3 ou inferiores, para o qual a derivada quarta de x é igual a zero. Então, se eu tenho uma função cúbica lá, ax3 mais bx2 mais cx mais d, a derivada quarta é zero. Então, funções com derivada quarta, que a derivada quarta é igual a zero, ou seja, qualquer função cúbica, o método de Simpson deveria dar uma solução exata. Teoricamente, sim. Mas o que acontece? É que na hora de fazer a implementação computacional, a gente não consegue eliminar totalmente, a gente consegue reduzir usando, por exemplo, representação numérica com maior precisão, maior número de dígitos significativo, com as funções que a gente viu, a definição kind, né? Só que a gente consegue reduzir, mas a gente não consegue eliminar completamente. Né? A referência, né? Essa nota, ela é uma adaptação do... Eu usei como referência, fiz um ajuste na apresentação do livro
do Berkeley, que é esse livro de cálculo, e eu fiz usei ele como referência para elaborar esse texto aqui, e eu fiz algumas adaptações para facilitar aqui o entendimento, né? Então, isso encerra a parte 1 da aula 20, e na parte 2 nós vamos ver uma aplicação dessas regras de aproximação de integrais.